Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, o cerco está se fechando em torno do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Esse é o país dos escândalos, é o país das coincidências. E agora, meus queridos, há uma pressão gigantesca para que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, não paute a tal da CPI do Banco Master. É engraçado como que, anterior a essas questões do Banco Master, a gente tinha lá o Lula, que não queria uma CPMI do 8 de janeiro. A gente tinha o governo não querendo uma CPMI do MST. Agora você vê o Poder Judiciário que não quer. Você vê, agora não é mais investigar membros do governo, empresários apenas, não. Ministros da Suprema Corte. E quando se tem a quantidade necessária de assinaturas para instalar uma CPMI, não cabe ao presidente Davi Alcolumbre ficar postergando. Não cabe a ele não instalar essa CPMI. Alcançou a quantidade de assinaturas, cabe a ele simplesmente ler, avisando para geral que vai ter a tal da CPMI. Aí, o que acontece? Vocês se lembram quando o Hugo Mota estava para pautar o PL da anistia? Explodiu investigação contra ele, contra o pai, contra a mãe, contra a avó, contra a família inteira da Polícia Federal. E aí encontraram isso, encontraram indícios, encontraram aquilo outro. Agora, a bomba, a metralhadora, está virada contra quem? Davi Alcolumbre. Master. Polícia Federal vê a atuação central de aliado de Alcolumbre em aporte da Previdência do Amapá. Tem uma metralhadora agora virada para Davi Alcolumbre. Tudo para quê? Para não pautar a CPMI do Banco Master, que vai destruir, compromete a vida de ministros da Suprema Corte, governo Lula. Vocês viram que Lula se encontrou com Daniel Vorcaro às escondidas, sem agenda oficial. O governo Lula, agora foi noticiado, tem contrato com empresas do Daniel Vorcaro. É um verdadeiro lamaçal, aquilo que eu estou chamando, né? Isso. É um lamaçal que vai a cada dia mais. Parece que quanto mais eles se mexem, mais feio, mais sujo fica. E aí, num país onde que o escândalo pouco é bobagem, é o país das coincidências. Coincidentemente, quando o Hugo Mota foi tentar pautar o PL da anistia ampla, geral e restrita, aquele primeiro PL, aí, coincidentemente, a Polícia Federal começou a investigar o Hugo Mota, lá no Nordeste. Olha que legal, né? Aí depois a gente tem uma situação, agora, né? A gente tem a situação do Davi Alcolumbre. E a bomba tá explodindo, estão chegando no Davi Alcolumbre. Vão fazer com que o Davi Alcolumbre seja exposto ao máximo possível.
Na opinião do especialista, o nosso quadro aqui, eu estou trazendo agora o Dr. Jeffrey Chicchini para falar sobre o assunto. O celular do Vorcaro chegou no Davi Alcolumbre. Quem mais está lá no celular do Vorcaro? Na tela, rodou. Muito claro porque Alcolumbre não quer a CPMI do Banco Master. Ele não está blindando pessoas, ele está se auto-blindando. PF vê a atuação central de aliado de Alcolumbre em aporte da Previdência do Amapá. PF afirma que dirigente influenciou decisões que levaram 400 milhões da Previdência do Amapá ao Banco Master. Vejam só isso daqui. O presidente dessa Previdência foi colocado lá pelo Alcolumbre. O irmão do Alcolumbre também faz parte do Conselho Fiscal dessa Previdência. E o que acontece? Essa Previdência do Amapá colocou 400 milhões em fundo do Banco Master. 400 milhões, ou seja, perdeu, rasgaram 400 milhões. E a Polícia Federal chegou nesse rastro. E, consequentemente, isso chega no Alcolumbre, porque esse presidente é seu aliado, é indicação de Alcolumbre. E, segundo a PF, vários outros cargos importantes dentro dessa Previdência também são indicação do Alcolumbre. Aí, ao ver essa matéria, eu lembrei dessa daqui do Lauro Jardim. Celular apreendido de Vorcaro tem recado com cobrança insistente de uma autoridade da República. Num dos celulares apreendidos de Daniel Vorcaro, há ao menos uma mensagem do pastor Fabiano, seu braço direito, o braço direito do Vorcaro, pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estava sendo cobrado insistentemente por uma autoridade da República. Quem seria essa autoridade da República? Vejam, além de Alcolumbre estar se auto-blindando, segundo essa matéria, há indícios de envolvimento de várias outras autoridades da República. Nós estamos vendo, diariamente surgem indícios, nomes de políticos, de autoridades, até ministro do STF interessado diretamente na causa. Então o Alcolumbre tem como meta principal de vida hoje bloquear essa CPMI do Banco Master. Agora, se ele vai conseguir, é outro ponto, porque a PF quebrou criptografia e acessou o celular do Vorcaro. A Polícia Federal pega o celular e coloca em um programa chamado Celebrite. Eles conseguem recuperar mensagens apagadas, mensagens de texto, mensagens de áudio. Então, aquelas mensagens que o Vorcaro quis apagar para se proteger, elas são recuperadas por esse aplicativo. A dificuldade desse trabalho é quebrar a criptografia, mas a Polícia Federal conseguiu. A Polícia Ai, só um pouquinho, Federal gente. Vambora. Entrou no celular do Vorcaro Agora e sim. está analisando todas as mensagens, inclusive as apagadas. Por isso que já vazou essa notícia para a imprensa. A Polícia Federal já está lendo mensagens comprometedoras. Então, diariamente, Vamos travar mais um pouquinho, né? Fazer o quê? Pouco travamento é bobagem, né? Vamos voltar. Agora nós teremos informações que virão do celular do Vorcaro. Deve ser por isso, então, esse desespero de todo mundo para evitar a CPMI do Banco Master. Ministros do STF pressionam Alcolumbre contra a instalação da CPI do Master. Por que ministros do STF teriam algum interesse para impedir um procedimento investigatório legislativo? Alcolumbre, nós sabemos por que ele não pode instalar a CPI do Master. Agora, o STF também interessado em impedir investigação do Banco Master? Vejam só, gente, só não enxerga quem não quer. O envolvimento de políticos, de autoridades, nesse caso do Master, está já escancarado. E agora a Polícia Federal teve acesso ao celular do Vorcaro. Então,
todos os dias teremos bomba daqui para frente. Está muito claro que essa gente vai tentar se blindar o máximo, mas a pressão popular deve ser intensificada para que tudo seja apurado. É por isso que eu digo que nós precisamos com urgência de uma reforma no sistema de justiça e legislativo do nosso país. Não pode o presidente do Senado, por exemplo, decidir se instaura ou não a CPI, mesmo que haja quórum. Veja, isso tem que mudar. O presidente tem que ser obrigado a instalar a CPI, havendo quórum para isso. Sendo a vontade da maioria, o presidente deve ser obrigado a iniciar a CPI. Mas, infelizmente, não é assim que funciona hoje. Hoje, o presidente é que decide tudo. Isso tem que mudar. Sei que esse caso tem potencial para derrubar a República e derrubar os corruptos. E todo brasileiro honesto torce para que isso aconteça o quanto antes. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Quase que não deu, né? A conexão hoje está horrível aqui no estúdio, mas a gente vai tocando o barco por aqui. Já acionei a empresa que cuida disso daqui para ver se a gente consegue resolver, né? Melhorar essa abençoada internet, não é? Mas ok, vamos lá. Tocando o barco aqui no nosso programa, recebendo você do Brasil, fora dele também, já conectado, ligado aqui comigo. Sejam todos bem-vindos ao Aborda Notícias. O nosso querido Carlos Jordi, ele é o deputado federal lá do Rio de Janeiro que conseguiu, ele é o requerente dessa CPMI. Foi ele que conseguiu as assinaturas e ele fez um discurso explosivo contra o tal do Davi Alcolumbre. Eu já falei aqui no programa e eu não tenho medo de falar essas coisas, não. Tá bem, eu tô aqui pelo Brasil, não é? Entende? Cara, se tem o rabo preso, se você não consegue pelo menos fazer o seu trabalho, desapareça. Pede para sair. O que adianta ser presidente de Câmara, ser presidente de Congresso Nacional e não poder fazer o seu trabalho? Não conseguir investigar, sabe? Não consigo investigar. Eu não posso investigar, porque quando eu falo em investigar alguém, eu passo a ser investigado. O que adianta ser presidente de Câmara, ser presidente do Senado, do Congresso Nacional, se o cara não consegue usar os poderes que tem na mão? Tem o rabo preso. E aí você pega assim, escândalo do INSS. Uma turma envolvida. Escândalo do Banco Master. Aí todo mundo. Gente da igreja. Aí a própria igreja, envolvida. Vocês sabem muito bem das denúncias que se tem. E eu comentei esses dias, acho que foi ontem, e vou repetir aqui. Alguém foi lá pedir um dinheiro para um evento beneficente. Alguém foi lá, não, fulano foi citado, mas não, era só um patrocínio que ele foi pedir para um evento da igreja. Só um patrocínio, legal, uma doação e tal. Não. Para encher o rabo de cachaça, uísque do bom, iates, mulheres, só para isso. Já não basta os valores que eles ganham. Já não basta gratificação disso, os benefícios. Vale não, né? É auxílio terno, auxílio aluguel, auxílio a puta que pariu. Um dos maiores,
um dos congressos mais caros do mundo. Poder Judiciário, um dos mais caros do mundo. Não basta super salários, não basta. O que eles querem ainda? É sugar, meter a mão. No caso do INSS, enfiar a mão em 80 conto de um, em 60, 70 reais, 100 reais do outro. É isso que eles querem. E o nosso querido Carlos Jordi, também indignado como eu estou, explodiu tudo, tá? Foi pra cima mesmo do presidente aí da Câmara, do presidente, perdão, do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Ele arrebentou com tudo. É um pouco longo, peço para você não sair, continuar aqui comigo. A gente está precisando que você fique por mais tempo nesse canal. Então ajude a gente aí. E é importante você ver tudo que o Carlos Jordi vai falar a partir de agora. Senhores deputados, senhoras deputadas, nós estamos vendo uma grande operação abafa acontecendo em torno do caso Master. Nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal a todo momento fazendo blindagens para que não avancem investigações sobre seus membros, mas nós estamos vendo também uma operação abafa ocorrendo aqui na Câmara dos Deputados. É inacreditável que pela segunda semana consecutiva após o início do ano legislativo, nós não estamos tendo breves comunicados. Os breves comunicados são os momentos em que nós temos para nos comunicar com os nossos eleitores, para falar com o eleitorado, inclusive para falar sobre o caso Master, que é o caso mais escandaloso de corrupção da nossa história. E que, inclusive, na semana passada, eu protocolei um pedido de CPMI com um recorde histórico de assinaturas. 281 assinaturas para esse pedido, para fazer uma investigação sobre esse caso. Eram necessárias 198 e nós tivemos muito acima do que é necessário. E aí vale destacar que o governo, o PT, os deputados do PSOL, de esquerda, estão dizendo que eles apoiam um pedido de CPMI, apoiam pedidos de CPI do Banco Master, mas não o meu, porque eles dizem que o pedido de CPMI do Banco Master, do deputado Carlos Jordi, da oposição, na verdade, está politizando a situação e que é um revanchismo contra o Supremo Tribunal Federal. E eu vou provar aqui que é uma grande mentira. O cidadão brasileiro que está nos assistindo tem que compreender o que está acontecendo, esse grande teatro que está sendo promovido pelo governo Lula em torno da CPMI. Existem 4 pedidos de CPI tramitando no Congresso Nacional sobre o caso Master. Existe o pedido de CPI na Câmara, que foi feito pelo ex-governador do Distrito Federal, Hollenberg, que inclusive teve a minha assinatura. Tem assinatura suficiente para instalação, é verdade, mas não será instalada. Não será porque tem uma fila de 15 e tem uma ordem cronológica. Tem a CPMI também das deputadas do PSOL, uma deputada do PSOL e uma deputada da Rede, que também não será instalada porque inclusive não tem assinatura suficiente e não estão preocupadas em fazer a coleta. Eu assinei ambas. Tem também a minha CPMI, que já foi protocolada, e tem um pedido de CPI no Senado. Essa eu vou botar para falar mais tarde a respeito dessa. O PT, o governo, está dizendo que apoia as duas que não são a minha, mas essas duas não serão instaladas. Por quê? Porque não tem interesse nas investigações. Estão dizendo que eu estou politizando uma ova. Politizar é o quê? Querer que haja investigações na esposa de um ministro que tem um contrato milionário de 129 milhões de reais com o Banco Master sem ter nenhum registro de atuação na defesa desse banco no Banco Central? Politizar é querer saber por que o ministro Dias Toffoli voou no jatinho com advogados de diretores do Banco Master e depois avocou competência para si e colocou sigilo absoluto? Aliás,
o ministro Dias Toffoli também tem 2 irmãos que eram donos de um resort Itaiaiá, ligado ao Banco Master, e que depois foi vendido. E ele descobriu-se que, na verdade, os dois irmãos são os laranjas do ministro. Isso é politizar? Politizar é querer saber sobre as reuniões secretas de Vorcaro, presidente do BRB, e Alexandre de Moraes? Politizar é querer entender o contrato de consultoria de Lewandowski no valor de 6,5 milhões de reais, quando ele saiu do STF e logo em seguida foi ser ministro da Justiça. Politizar é querer entender as reuniões secretas fora da agenda oficial de Lula, Galípolo e o presidente do Banco Master, Vorcaro, ex-presidente do Banco Master. Isso é politizar? Na verdade, o governo não tem interesse nessas investigações por todos esses motivos, mas tem 2 motivos cruciais que vocês precisam entender. O primeiro se chama Maridit Participações. Gravem esse nome. Maridit. Mari, de Marília, cidade de São Paulo. Dit, DT, Dias Toffoli. Essa empresa eram de 2 irmãos de Toffoli, donos do resort de Itaiaiá. Foi vendida essa participação do resort, e essa empresa tem investigações que demonstram que o recurso que caiu na conta da Maridit foi repassado para a conta corrente de Dias Toffoli. Não é à toa que tem as iniciais DT. E tem um outro ponto específico: por que os governistas são contra a nossa CPMI? Porque tem o Cred-Sexta. O Cred-Sexta que envolve o petismo baiano, o lulopetismo baiano. Os consignados que foram feitos junto com o Banco Master, na época Banco Máxima, e que acabou se fortalecendo, fortaleceu o banco a partir daquele consignado. O banco teve um volume de recursos enorme entrando, e se hoje o Banco Master era daquele tamanho, se cresceu daquela forma, foi graças ao petismo baiano, graças a Rui Costa, Jacques Wagner, e eles devem ser investigados, eles devem ser colocados na CPMI para explicar tudo isso. Agora, tem um ponto aqui que está me deixando revoltado a partir dessa blindagem que está sendo feita, inclusive envolvendo o senhor Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Alcolumbre estão dizendo que não quer fazer a instalação da nossa CPMI, que é automática. Tem que ter uma sessão do Congresso Nacional, faz a leitura do requerimento e faz a instalação. Sabe qual é o artifício que ele estará utilizando? Estão dizendo por aí, e eu espero que seja só um boato. Ele vai postergar a sessão do Congresso Nacional e aí vai instalar a CPI do Senado, porque lá ele tem controle. Lá ele tem os senadores nas suas mãos, e aí vai fazer a blindagem contra si e também a blindagem para si e para os ministros do Supremo. Isso nós não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Alcolumbre, pelo menos uma vez, tem que cumprir o seu papel como presidente do Congresso Nacional. Não defende as prerrogativas, faz com que o STF possa interferir nas decisões do Congresso, da Câmara, não permitindo votar anistia, não permite com que nós exerçamos aqui o nosso compromisso como deputados, engaveta processos contra ministros do Supremo que cometem crime de responsabilidade. Agora ele precisa instalar essa CPMI. Se não fizer, as suspeitas contra ele se consolidarão e serão... Esse é o nosso querido Carlos Jordi. Como eu disse para você, um pouco longo, mas vale a pena ver, vale a pena acompanhar aí. É ele que está solicitando, é ele, juntamente com a oposição, que conseguiu as assinaturas para que seja instalada a tal CPMI do Banco Master. Essa CPMI que promete ser explosiva, a CPMI que pode fazer cadê a palavra que eu sempre vou pronunciar e eu esqueço? Eu tenho anotadinho aqui. Você acha que você vai me pegar hoje aqui no erro, né? Estraçalho. A CPMI que pode fazer um estraçalho
na vida de muita gente aí, pode derrubar gente dos 3 poderes. E pedindo ajuda aos universitários aqui, eu perguntei, o presidente do Congresso Nacional pode não instalar uma CPMI, mesmo com as assinaturas necessárias? E a resposta foi, em regra, o presidente do Congresso não pode deixar de instalar uma CPMI se todos os requisitos constitucionais estiverem cumpridos. Requerimento: 1/3 dos membros, eles têm as assinaturas necessárias. Fato determinado, um objeto específico da investigação, tudo que está acontecendo, no caso Banco Master, e o prazo certo para o funcionamento. Cumpridos os requisitos, a instalação é considerada direito da minoria parlamentar. O STF, o Supremo Tribunal Federal, tem o entendimento consolidado de que a autoridade responsável não pode barrar a criação por decisão política. Se não pode por decisão política e por questões pessoais. Mas qual a questão pessoal, Fábio? Uai, ministros envolvidos, o tal do presidente do Congresso também. Oxi, eu tô falando para você, meu amigo, que acompanha aqui o canal, meu amigo, minha amiga. A situação é complicada, meu. Brasil vai caminhando ladeira abaixo. E eu tava falando aqui, né, a gente precisa se indignar mais. Nós precisamos usar mais as redes sociais, discutir com a população, com os amigos, apresentar, tornar público tudo que você está sabendo. Você vem aqui, come a informação. A gente passa aqui horas e horas pesquisando e falando com amigos e entendendo, fazendo aqui um verdadeiro quebra-cabeça para a gente entender o que está acontecendo, para mastigar tudo e entregar para você. Pelo menos faça o mínimo. Discute com os amigos, informe alguém sobre o que está acontecendo no nosso Brasil. Quando você encontrar um amigo, você fala para ele, rapaz, você está vendo que aquela imundícia do presidente do Congresso Nacional não quer instalar a CPMI? Por quê? Tá blindando ministros, tá blindando vagabundos e se blindando. Brasil, como eu tenho falado, é o país das coincidências, mas também é o país dos escândalos. Aqui, pouco escândalo é bobagem. Aqui é escândalo com força. Aqui é ministro sendo acusado de passar a mão na bunda de uma menina de 18 anos. Aqui é piloto de avião sendo preso porque alugava menininhas por R$30 por pagar um aluguel, né? Tem uma história até que comprou uma televisão. Jesus amado, meu. E aí a gente vai para esse daqui, ó. O Superior Tribunal de Justiça, o pleno, né, o plenário, decidiu afastar o ministro Marco Buzzi de suas atribuições até que denúncias de assédio sexual contra ele sejam apuradas. Sejam. Não é seja. É sejam. Porque não é uma denúncia só, não. Tá bem? Não é
uma denúncia. Há ainda apurações no Conselho Nacional de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal. STF, vocês não vão abrir um inquérito contra a jovem? Porque um que estava denunciando o ministro aí, o Alexandre, vocês abriram um inquérito para investigar vazamento de informações. Essa jovem está vazando a informação? Não é ministro do Supremo Tribunal, é do Superior, né? Mas, em cima disso, saiu algumas coisas que eu quero destacar aqui para você. Olha só, na tela do Abordo Notícias. Isso. Ministro afastado pelo STJ falou em palestra de violência contra a mulher. Marco Buzzi responde por investigação interna por importunação sexual a uma jovem de 18 anos durante as férias em Balneário Camboriú. Aí eu fui pesquisar, pedi ajuda para os universitários. O crime de importunação sexual, a prisão é a pena máxima é 5 anos, é entre 1 e 5 anos. Tem a questão moral? Tem. Mas aqui, o ministro não perde nada. Como assim, Fábio? Ele, claro, o crime de importunação sexual, se não foi elevado a um estupro, eles dão no máximo 5 anos. Ou seja, ninguém fica preso. Mas o ministro pode ser despedido. Não se despede, ministro. No que tem? Aposentadoria compulsória. Vai se aposentar. E aí? Você conhece o interior lá do sul? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o interior do Paraná? Tem a questão moral, tem a questão familiar, tem. E no pior das hipóteses, o ministro será condenado a 5 anos, não vai para a cadeia, vai ser aposentado compulsoriamente, compra um sítio lá no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Consegue imaginar a cena na sua cabeça? Lá naquele cantinho, algumas cidades assim, né, bem fria, bem gostosa, aqueles vilarejos assim, meio que vilas europeias, né? Toma-se muito vinho, come queijo, como é o nome? Salame. Vai criar umas galinhas. E vai viver da aposentadoria compulsória. Esse é o suco. É o puro suco de Brasil. Aqui. Olha o que disse a esposa. Como eu te falei, tem a questão moral, familiar. Acabou minha vida, disse a esposa do ministro acusado de importunação sexual.
acabou minha vida. E aí? Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, é alvo de sindicância depois de ser denunciado por 2 mulheres diferentes. O que diz a esposa do ministro? Vamos aprofundar aqui na matéria da CNN. Ela usou um grupo de WhatsApp para desabafar. Ela se mostrou perdida, desolada e incrédula ao receber por escrito o relato do pai da jovem de 18 anos que acusa o magistrado de importunação sexual. A reportagem optou por preservar os nomes dos demais envolvidos, com exceção do ministro. Olha o que ela disse. Está difícil. Acabou com a minha vida. Escreveu a esposa. Não sei o que dizer. Nunca imaginaria isso, nem nos meus piores pesadelos. Ainda não sei o que fazer. Ela chegou a defender a vida pregressa do marido. Só peço que entendam que estou casada há 43 anos e nunca aconteceu nada dessa natureza. Que você sabe, né, minha filha? Que você sabe. Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver, se possível for, gente, colabore com o nosso canal, se inscreva aqui no Abordo Notícias e não perca o nosso canal por nada. Estamos precisando da sua ajuda aqui no compartilhamento, tá bem? Se você já é inscrito nesse canal, deixe um comentário, use o chat, fique à vontade, tá? Eu já vou trazer a opinião do nosso especialista, Dr. André Marcília. O STJ está em chama, mas antes eu preciso falar para você dessa situação aqui, um medicamento fitoterápico que é 95% natural, tá? Para você combater o diabetes. Como assim, Fábio? Você vai conseguir reduzir aí o nível de açúcar no sangue. Sabe quando você vai lá, pega a maquininha e fura o dedinho e mede aí a glicose no sangue e você assusta? Caramba, às vezes estou até em jejum, estou tomando um medicamento químico, medicamento pesado aqui, que o doutor me receitou. Esse medicamento ele é 95% natural. Ele é um medicamento fitoterápico, portanto não tem efeitos colaterais e dá resultado de verdade. Eu conheço, eu uso, a minha mãe usa. E de fato, a minha mãe, ela teve que reduzir a quantidade, a dose, tá? E o meu convite é para que você conheça esse medicamento. Eu vou colocar agora, para a galera que está me acompanhando no ao vivo, eu vou colocar um link no chat. Quando você clicar nesse link, ele já vai abrir a conversa com o Luiz pelo WhatsApp, tá bem? Dá só um boa noite para ele, um bom dia, uma boa tarde, e depois da live você pega e bate um papo com ele, tá bom? Depois aqui do vídeo, você troca uma ideia com o Luiz. Fábio, mas eu não quero esse link, depois, ou eu não estou tendo acesso ao chat. Você vai fazer o seguinte, esse WhatsApp aqui embaixo, você fala diretamente com o amigo Luiz da farmácia. É um medicamento manipulado que você vai receber na sua casa e quem atende você é o próprio Luiz. Não que seja algo fundo de quintal, que o Luiz não tenha equipe. Tem sim equipe. Mas ele, por algum motivo, preferiu atender você pessoalmente e cá entre nós é o mesmo número que eu falo com ele há mais de 10 anos. Então fale agora com o nosso querido Luiz e fala para ele, eu quero conhecer esse medicamento fórmula para diabetes. Mais uma vez vou repetir. Está mudando a vida de milhares de brasileiros que conseguiram, através desse medicamento, controlar o diabetes.
é 95% natural, medicamento fitoterápico, não tem efeitos colaterais. Então fale agora com o nosso querido Luiz para você viver mais saudável, pelo menos despreocupado, não é? Porque eu vou falar um negócio aqui para você. Tem muita gente que vive se furando de manhã, tarde, de noite e uma verdadeira loucura para poder controlar o diabetes. E tá medindo, né, a glicose, medindo a glicemia o tempo todo. O tempo todo. E nessa situação, meus queridos, você sabe que isso dá uma pegada aqui, né? O psicológico da pessoa vai pros quiabos. Então entre em contato lá com o nosso querido Luiz e fala para ele, olha, o Fábio me falou desse medicamento, eu queria conhecer um pouco mais, faça um orçamento lá, vê como é que fica para você adquirir pelo menos um pote para você testar. Se eu não estou enganado, são 60 cápsulas, dá para você fazer o uso aí durante um mês. Vai lá, fala com o Luiz, mande aí um zap para ele e você vai trocar uma ideia com o Luiz, tá? E vai pedir para ele mandar para você aí esse medicamento, beleza? Então faça isso, vai lá, beleza? Vamos então agora à palavra do especialista. O bicho tá pegando. STJ em chamas. Ministro acusado de assédio é afastado. E puro suco de Brasil. Vamos lá, na tela do A Bordo. Olha, o STJ está em pânico com as denúncias de assédio sexual que começam a chegar contra o ministro Marcos Buzzi. O Estadão acabou de noticiar que nesse momento o STJ está a portas fechadas discutindo o caso e vendo se abre ou não uma sindicância, se o ministro deve ou não se afastar. A coisa é séria. Veja, inicialmente o caso, embora muito sensível, embora uma acusação muito séria, né, ela era um caso, o primeiro caso que chegou contra o ministro era um caso que não tinha testemunhas, né, não dava para periciar, não tinha provas claras, né, apenas a palavra de uma pessoa contra a do ministro, né, de que teria havido ali carícias corporais não consensuais promovidas pelo ministro dentro do mar. E aí ninguém viu, a coisa ficava nesse lugar de a palavra de um contra de outro. Uma pessoa num lugar de autoridade dessa pode eventualmente ser alvo de denúncias que queiram constranger o ministro. Enfim, ficou nesse lugar. O ponto é que agora a coisa fica pior para o lado dele e para o lado do STJ, porque surge uma nova denúncia de assédio, que é provavelmente de alguém que trabalha ou trabalhou com o ministro. E veja, quando vão surgindo várias denúncias assim, a gente precisa parar e ver qual é o padrão de assediadores. E existe um padrão nos assediadores que é o de não fazerem uma vez só. Todo mundo que já viu em algum lugar, algum tipo de série, já leu a respeito, é desse modo que acontece. Assedia um, aí dá certo para o assediador, entre aspas, claro, aí ele assedia outro, ninguém sabe, vai se sentindo confortável, vocês entendem? O caso, claro, deve ser tratado sob a luz de todas as reservas legais, do direito de defesa, da presunção de inocência. Óbvio que tudo isso precisa ser lidado dessa maneira, mas, de fato, o STJ não pode se dar ao luxo de manter o ministro ativo, o ministro tocando normalmente a vida dele, dentro da corte, dentro do STJ, enquanto as investigações acontecem, enquanto essa sindicância vai ou não para frente. E tem de ir, claro que tem de ir. Enquanto as investigações acontecem, o ministro precisa ser afastado, porque ele é um representante do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, se tem em um de seus quadros alguém que cometeu abusos,
precisa, obviamente, sair da frente, precisa deixar o cargo. Ninguém pode representar o Estado, ninguém pode representar o Poder Judiciário, sendo que potencialmente age da forma como essas denúncias contam que o ministro agiu. Isso é seríssimo, é a desmoralização total do Estado, do Judiciário, do STJ. Já não basta o que a gente vê no STF, já não basta a grana que nós estamos ali, o assédio a dinheiro que parece que está às voltas há muito tempo dentro do STF, agora também assédio sexual dentro do STJ. Pô, mas será que não tem uma corte séria dentro desse país? É impressionante. Será que o nosso judiciário está inteiro corrompido? Não é possível. Então essas pessoas precisam ser afastadas para que elas não sejam confundidas com a instituição, para que a gente não ache que é a instituição que não serve, para que a gente confie minimamente em quem tem o último cargo da cúpula da justiça no país. Na cúpula da justiça desse país, possíveis assediadores e gente roubando, pô, não tem condição. Não tem condições de seguir assim. É importante que isso seja visto imediatamente. Ele seja afastado, seja avaliado o caso, presunção de inocência, devido ao processo legal, mas seja feito tudo o que tem que ser feito e ele fora do cargo até tudo isso ser feito. Vamos aguardar os próximos passos e eu vou trazer aqui no canal a sequência desse caso, tá? Os próximos passos que foram ou não foram dados pelo STJ em relação a isso. Se você gostou dessa análise, te faço um convite. Dia 5 de março, às 8h30 da noite, eu vou fazer uma live sobre o STF. Quem pode parar o STF? E nessa live eu quero te convidar. E esse convite, para você estar comigo, você precisa entrar na descrição aqui embaixo desse vídeo e clicar no link que está ali. Clica no link, é gratuito. Clica no link e você se inscreve para essa live. Eu vou ter um prazerzaço de ter você comigo no dia 5 de março, às 8h30 da noite. Reserva aí na sua agenda. Um abraço. Valeu, doutor André Marcília. Para você ligado aqui comigo, curtindo o A Bordo Notícias, onde você estiver, bem-vindos. Muito obrigado mesmo pela força. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela audiência maravilhosa que você concede aqui ao canal A Bordo Notícias. É o que nós temos de denúncia no nosso Poder Judiciário? Venda de sentença, não é? Vocês já viram falar disso? Venda de sentença. Que mais? Perseguição política. Envolvimento com o Banco Master. Magnitsky sofreu a lei Magnitsky, a Magnitsky, né, a punição máxima de um país estrangeiro. E agora, meus queridos, importunação sexual. É aquela velha história, eu ouvi alguém comentando, os canalhas também envelhecem. Que bom seria que chegasse uma determinada idade, né? Aí fala, opa, daqui pra frente não passa. Já aprontou demais. Fica por aqui. Seus dias serão resumidos. É só até aqui, deu? Não dá mais. Mas não. Os canalhas também envelhecem. Para você ligado no canal A Bordo Notícias, onde você estiver com a gente, ligado, conectados aqui no nosso programa. Esse aqui é o Fórmula para Diabetes. Quer controlar a glicemia? Quer viver com mais saúde? Esse medicamento está mudando a vida de milhares de pessoas. Tá aqui, ó, 699-8500-4392 para você mudar a sua qualidade de vida e ter mais saúde. Um medicamento fitoterápico, 95% natural, que vai sim controlar o seu diabetes.
pausa o vídeo, tira um print, mande um WhatsApp lá pro Luiz, fala com ele para você mudar de vida agora mesmo. Olha só que coisa boa. Meu amigo Flávio, não é esse o nosso amigo Flávio? Não é isso? Meu amigo Flávio está estourado. E olha que a campanha nem começou. E olha que ele tem rejeição porque ele é um Bolsonaro. E olha que nem sei se o Bolsonaro realmente lançou ele. Palavras do Malafoy, o brabão, que levou um chacoalhão do Alexandre de Moraes. Afinou as pernas, né? Amoleceu as pernas. Não, porque o ditador da toga, porque é isso, porque é aquilo outro, que eu não tenho medo de Alexandre de Moraes, que é isso, que é aquilo, vem me prender, porque não sei o quê. Cadê o Malafoy? Cadê o Malafaia? Quen. Ah, meus queridos. É aquele que disse que o Bolsonaro era uma porcaria de liderança. Quando ele queria que o Bolsonaro desse um apoio maior a Ricardo Nunes. Eu sei. O vice pode até ser um cara aliado a Bolsonaro, né? Pode não, ele é. Agora, Ricardo Nunes aliado a Bolsonaro. E lá estava ele arrebentando o Bolsonaro. Agora o Malafaia, né, mais uma vez, diz que não, Bolsonaro está emocionalmente abatido, ele não está com os seus pensamentos em dias. Não, ele não pode ter indicado o Flávio. O Flávio mentiu. Meu, que amizade dos infernos é essa, né? Vou até tirar aqui, vou trazer para mim. Que amizade do Satanás é essa? Eu tô preso. Aquele que dizia ser meu amigo tá falando que eu tô doido, que eu tô mal, que eu tô zoado, que eu tô destruído emocionalmente. Aí estou sendo pressionado. Ninguém sabe o que o Flávio falou pro Bolsonaro. Aí o meu amigo está dizendo, ele está preso, está emocionalmente destruído, não sabe o que está fazendo. Tem que ser o Tarcísio, viúva de Tarcísio, nem Tarcísio é candidato. E está lá o Malafaia. Mas aqui, para nossa felicidade, o nosso amigo Flávio coloca Lula no chinelo. Lula fica atrás de Flávio Bolsonaro no segundo turno, diz Futura. Petista empata tecnicamente com Caiado, Zema e Ratinho Júnior e lidera apenas contra Eduardo Leite em cenário testado. Até esses dias, né, tinha Tarcísio nas pesquisas, né? Ainda insistem em colocar o Tarcísio, né? Olha só. Lula tem 51,3% de rejeição e Flávio 43%, é o que diz a pesquisa. O levantamento da Futura, Apex, já é outro instituto, tá? Mostra que os dois principais candidatos ao Planalto lideram percentuais de eleitores que dizem que não votariam neles, em hipótese alguma. É alta ainda, mas é superior a de Lula. Tá? É superior assim, né? Lula, na verdade, que é superior, né? Lula ultrapassou os limites aqui. Flávio Bolsonaro, até esses dias, não era conhecido como pré-candidato à presidência. Havia uma desconfiançazinha, né? Alguém apostava, poderia ser o Flávio, né? Não está com a máquina na mão, não está enfiando gás para milhões de brasileiros. E o homem está
já colocando o Lula no chinelo. Algumas pesquisas mostram ele em segundo lugar, né? Mas dá destaque, o que não se pode esconder é o crescimento. Eu coloquei aqui até, aí alguém falou, nossa, ele está disparado em segundo lugar. Não, tem gente que é burro e vai continuar burro até morrer. Né? Mesmo a gente falando, olha gente, mesmo as pesquisas que colocam o Flávio em segundo lugar, tem destaque para o crescimento do homem. Então o homem está crescendo, o homem está estourado. Aí não, estourado em segundo lugar. Tem uns espertões, né? Isso que é tonto mesmo, né? Por isso que o Brasil é desse jeito, é um povo burro, né? Que nós temos também, né? Olha só, em reunião, MDB pede vice de Tarcísio ou Senado. E o governador responde. O presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, ele existe? O Baleia Rossi existe ainda? Ele se reuniu com o governador Tarcísio de Freitas na noite de segunda-feira, agora, dia 9 de fevereiro, essa semana. No encontro, segundo relatos feitos à coluna do portal Metrópolis, o MDBista cobrou uma vaga na chapa majoritária de Tarcísio para o MDB, podendo ser vice-governador ou uma das duas vagas ao Senado. Olha o que disse o Baleia Rossi aí nas suas redes sociais. Estive ontem à noite com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Falamos sobre o cenário eleitoral no Brasil e em São Paulo, onde o MDB vai reforçar sua parceria firmada há 4 anos, que tem sido marcada por lealdade e respeito mútuo. Parece que o MDB está querendo aparecer, né? Não quer largar o osso. Olha só. Lá em São Paulo quer ser vice do Tarcísio, mas na Nacional parece que quer ser vice do Capiroto. Temer considera difícil que o MDB fazer dobradinha com Lula. Ex-presidente disse à CNN que partido hoje apresenta uma divisão na política natural, uma divisão política natural. Tem gente que é mais centro-direita dentro do MDB. Tem. Embora eu penso, né, que esses partidos, as pessoas que são lá, eu sou centro-direita, deveria sair desses partidos. Procurar um partido melhor. Já há quem defenda o próprio vampirão como vice no Lula. Aí imagina só, né? Eu trabalhei numa rádio que, eita Deus, tinha um programa de flashback que se chamava Só as Véia. Não é isso? E não só em idade, né? Mas imagina juntar Lula e Michel Temer como vice. O golpista. O golpista que tanto o PT condenou. Condenaram Alexandre de Moraes também, dizendo que Alexandre de Moraes era um golpista porque era um ministro aliado a Michel Temer. Foi Michel Temer que colocou ele lá. Então, seria um ministro golpista. E agora há uma possibilidade, né? Como eu disse para você esses dias, agora nós estamos vivendo os bastidores. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Mas imagina, é óbvio que o Lula está vendo uma parte do Centrão vai ali com o Kassab, sei lá quem o Kassab vai lançar, se vai lançar mesmo. Outra parte vai ali com o Flávio. É óbvio que o Lula também tem que se movimentar. Faz parte do game. É aqui onde quem pode mais chora menos. Essa é a grande verdade. Agora é hora de buscar apoio. E eu fico pensando, né? O Temer, 85 anos, o Lula, o quê? 81 já? A véia arada, né?
tomando de conta aí as velhas raposas. Imagino como ficaria esse Brasil, né? Rapaz do céu. Ai, 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 minha gente. Ê, Brasil estranho, né? Mas tem isso, né? Eu fui perguntado numa live que eu estava participando. Ei, Fábio, o que você acha? Falo, irmão. Eu falei, né? Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Ter o Michel Temer como vice-presidente de Lula, será que soma alguma coisa? O próprio Temer, que até esses dias eles estavam classificando como golpista. E se a internet permitir, né, eu vou tentar rodar um vídeo aqui que está tomando conta das redes sociais, mas não vai. Eita Deus. Enquanto isso, você se inscreve no canal, você deixa o like, compartilha, envia tudo aqui para os seus amigos, joga no grupo lá dos bonitões, no grupo lá daquela turma chata também, né? Quem sabe a gente consegue converter essa turma. Não vai não, desisto, tá bem, desisto. Era o vídeo da Janja, né? Que uma mulher subiu no palco para tirar foto com o Lula, a Janja ficou com ciúme. O vídeo sinaliza da Janja fazendo assim pro Lula. Eu vi, cabra safado, tô ligado em você. Para você ligado no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, como é bom ter você por aqui. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, se der, se possível for, colabore via Pix aí, meu amor, ajuda o canal, pelo amor de Deus. onze 95275 3898 para você abençoar o nosso canal. Obrigado, minha querida Patrícia. Ficou aqui comigo, né, o tempo todo. Obrigado, meu amor. Beijão no seu coração, tá bem? Muito obrigado mesmo, tá? Então você que tá ligado aqui, se inscreva, ative as notificações, leve o nosso conteúdo, jogue o nosso conteúdo aí nos grupos, ajude o canal Abordo Notícias. Precisamos de você, então faça isso, por favor, dá essa moral aqui no nosso canal, tá? Qualquer valor via Pix também será muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E a ajuda que eu peço para você me ajude, gente, a alcançar a nossa meta aqui, de cada live, de cada vídeo. A gente tem uma meta, eu sei que às vezes você não pode ajudar, não pode, mas eu sei que também que há aquele que pode, mas de uma certa forma não faz, por uma questão, de repente, não querer, tá bem? Na intenção de sensibilizar o teu coração, vou te contar uma historinha. Não existe conteúdo gratuito. Alguém está pagando. Lá na Globo, o Lula manda o Pix, os meninos ficam felizes. Arruma um converseiro, né? Uma tarde inteira falando bem do governo, falando bem dos aliados de Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui não, meu amor, aqui a gente tem você para ajudar o programa. Então, o meu pedido, encarecidamente, hein? Diga-se de passagem, ajude esse canal. Aqui não tem ajuda do governo Lula, não, tá? Nesse tempo todo que nós estamos no ar, agora que o Gordinho fechou uma parceria, e por incrível que pareça, não sei até quando dura essa parceria, porque é no momento em que o YouTube tá me sacaneando. E eu nem sei se eu vou conseguir dar o resultado que o patrocinador precisa para poder continuar aqui com a gente. Essa é a grande verdade, tá? Mas você que gosta aqui do nosso programa, continue colaborando, continue abençoando o nosso programa, ajudando aqui o nosso canal. Qualquer valor que você mandar aqui será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, obviamente, se você puder,
Mas como não tem um valor mínimo, não é assim, me ajuda com 10, com 20, qualquer valor, você pode mandar R$1. Você pode mandar R$2. 2 conto. Fábio, eu posso ajudar com R$2? Pode. Ajuda. Tá bem? Ajuda, por favor. 11 952 75 3898 para você ajudar, para você colaborar com o nosso canal. Beleza? E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Ok? Então tá bom. É isso. Beleza? Se inscreva e não perca o nosso programa por nada.